Graça e paz, meus irmãos. Hoje, terça-feira, maravilhosa na presença do Senhor. Estamos entrando no 18º dia do nosso jejum, que são de 21 dias. Como está a sua expectativa? Eu creio que o Senhor está derramando unção, poder, glória sobre a sua vida e os seus milagres estão aqui para ser concretizados. Amém? Então hoje, para nós começarmos o nosso 18º dia, fala assim, irmão: exercitando a fé para receber as promessas. Então você tem que exercitar a sua fé. Lá em 1 Timóteo 4:8 fala assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de ar divino. Nós cremos que no curso de cursão de maturidade no Espírito, o Senhor fala que nós somos um ser triuno: Espírito, alma e corpo. E eu creio que cada um tem sua função. Hoje o corpo ele está sendo disciplinado. A alma precisa ser transformada, mas o espírito ele já está pronto. Mas só que não adianta você ter só o espírito pronto, você precisa exercitar o espírito. Então o nosso texto hoje, o nosso livro hoje, ele demonstra que nós temos que exercitar o nosso espírito, porque assim como o corpo, você tem que estar exercitando ele para ele não ficar atrofiado, assim também o espírito você tem que estar exercitando ele com palavras, com jejum, com orações, para que o espírito não fique atrofiado. Um exemplo: o seu corpo, quando você quebra um braço, uma perna, você passa alguns dias com ele engessado. E quando você vai te retirar, às vezes você necessita fazer uma fisioterapia, porque o seu músculo está frágil, seu músculo está fraco. Assim é o nosso espírito também. Se nós não exercitarmos eles todos os dias, o nosso espírito vai ficar fraco. E você vai estar deixando o corpo a falar mais alto do que o espírito, a vontade da carne a falar mais do que o espírito. Por isso que hoje o nosso tema é exercitando a fé para receber a promessa. Muitas pessoas às vezes não recebem a sua promessa porque está com seu espírito fraco, está com seu espírito melindroso. Mas eu quero deixar hoje para você palavras poderosas para exercitar o seu espírito. A Bíblia diz assim, que precisamos exercitar constantemente o nosso espírito, lá em 1 Timóteo 4:8. É bom você exercitar o seu corpo, mas você também tem que exercitar o seu espírito, porque é muito aproveitado, diz a palavra. Quando você exercita o seu espírito, você vai experimentar a promessa de Deus sobre a sua vida. Quais são essas promessas então? Quais são essas promessas? Não são apenas para o futuro, mas também são promessas para hoje. São promessas agora. E isso é muito importante. Existem dois tipos, então, de promessa para a nossa vida. Uma que é a promessa futuro, que é a promessa para a eternidade. É uma promessa para aqueles crentes que exercem e vivem a vontade do Senhor aqui na terra. Vão desfrutar uma promessa na eternidade. E também tem a promessa hoje, que é o quê? Quando exercitamos o nosso espírito em relação a Deus, poderemos penetrar no reino do Espírito e sacar todas as promessas que o Senhor tem preparado para nós. Então, se você é um ser triuno, você é um espírito que possui uma alma que habita num corpo, e o corpo está sendo disciplinado, a alma está sendo transformada, mas o espírito já está preparado. Mas o espírito ele precisa e necessita de exercitar ele. E como é que você exercita? Como eu falei, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor sobre a tua vida. E há alguns princípios que eu quero dizer para você, que é referente a exercitar. Qual princípio é então? Primeiro, precisamos exercitar os nossos olhos espirituais. Nós temos que olhar para as promessas de Deus, porque Deus quer cumprir as suas promessas na sua vida.
Em Hebreus 11:3 fala assim: pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Então, hoje, o Senhor está dizendo que os nossos olhos têm que estar exercitando espiritualmente. Como assim? Se você precisa de uma cura e você não consegue olhar com os olhos naturais, ainda que ela está ali, mas creia com os olhos espirituais que o Senhor já lhe deu. Se você quer algo na sua vida, no seu trabalho, você quer uma promoção no seu trabalho, você quer que aumente o seu salário, neste momento aos olhos naturais você não consegue ver, mas com os olhos espirituais você já vê e crê. Você tem que exercitar isso. Olha só para você ver, a fé, o que é fé? Fé é enxergar, mas enxergar com os olhos naturais? Não, é a habilidade de enxergar no mundo espiritual. Você precisa exercitar os seus olhos espirituais. Por quê? Para viver no reino de Deus, você necessita exercitar a fé espiritual. Então, os seus olhos espirituais, você tem que exercitar ele. Você tem que fazer um exercício. E como que você faz isso? Crendo, acreditando, mesmo que a circunstância não demonstre, mas você crê, exerce aquilo com os seus olhos espirituais. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, precisamos exercitar os nossos lábios. Como assim? Quando nós falamos. Quando nós falamos é porque nós cremos, nós vemos. Olha só, o primeiro passo é enxergar com os olhos espirituais. Todavia, só a visão não traz a existência da promessa de Deus sobre a sua vida. Não só você olhando com os olhos espirituais, você vai receber, mas também quando você confessa também. Você olha com os olhos espirituais, mas você confessa. Lembra que eu falei? Se você precisa de uma cura, então começa a confessar, eu já sou curado. Se você precisa de um milagre no seu trabalho, diz, eu já recebi esse milagre no meu trabalho. Se você precisa de um milagre no seu casamento, começa a declarar sobre isso. Olha só que Hebreus 11:2 fala, pois pela fé os nossos antepassados obtiveram o quê? Bom testemunho. Quando você acredita com os seus olhos espirituais, você dá um bom testemunho. Mesmo que a sua circunstância, mesmo que ao seu redor não demonstre que aquilo que você deseja ou aquilo que você necessita vai ser realizado, mas os seus olhos espirituais está dizendo que você vai ter. E com a sua boca você já decreta dizendo, eu recebi em nome de Jesus. Amém? Então, fé não é só ver, mas também é um testemunho. A fé é confessar. Fé é a confissão. Portanto, você precisa confessar o que você já viu com seus olhos espirituais. Mesmo sabendo que o reino virá, você precisa dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você sabendo que o reino do Senhor vai vir, mas você já pode decretar hoje, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Entendeu? Então você tem que crer nisso. Esse é o segundo princípio. O que você precisa então? Crer com os lábios, decretar, exercitar os seus lábios. E terceiro e o último, precisamos perseverar nas promessas. De fato, Hebreus 11:6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Veja o que diz esse texto. Quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos crer. Cremos quando enxergamos, cremos quando nós confessamos e também nós cremos quando nós continuamos crendo até que a promessa seja concretizada. Por isso que fala, é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. E se nós perseverar na nossa fé, nós vamos agradar ao Senhor e nós vamos receber. Este é o exercício da fé. Todo dia você tem que crer, todo dia você tem que exercitar a sua fé, até que você possa acostumar, mesmo que você não tenha, você acostuma a enxergar com os olhos espirituais. Confessa, chama a existência aquilo que você ainda não vê. Chama a existência como o Senhor trouxe a existência a esse mundo, só com a palavra.
Creia, porque Deus tem algo sobre a sua vida. Nós temos que exercitar, queridos. Por isso que a palavra hoje nos diz que nós temos que exercitar com fé, crendo que Deus já nos deu. Creia que você já recebeu as coisas de Deus nesse dia. Exercita a fé para você receber a promessa de Deus em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, estou deixando essa palavra para você crer. Exercita a sua fé com esses 3 princípios. Os olhos espirituais, decretando com a sua boca, dizendo que você já recebeu e crendo que você já recebeu. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, tenha uma terça-feira abençoada. Eu creio que Deus tem muito mais para você. E olha, está chegando o nosso encontro, sexta-feira agora. Eu creio que Deus tem algo poderoso. Se você ainda não foi, eu te convido que você vai ser abençoado nesses dias. Amém? Deus abençoe em nome